Salve, salve, meu povo! Se ajeita aí na poltrona porque o Gazeta Esportiva tá decolando. E hoje decolando com essa dupla de peso pesado de comentaristas formada por Celso Cardoso e o meu querido Chico Lang. Muito obrigado. O peso pesado contra o peso pena, né? Pena. Peso... Ou peso leve. Peso pluma. Não, peso pena. Peso... 70 quilos? 70 quilos é peso... Magrinho, peso médio, né? Nossa, magrinho, né? Olha, aí, peso claro... médio é pra cima de 80, vai. Então você tá no peso pluma mesmo. A gente checa pluma daqui a ou é pouquinho pena? direitinho. É pluma. É pluma, você é pluma. Pluma. Ó. Então, é claro que a gente vai falar tudo sobre o jogo do Palmeiras, né, pela Libertadores. O Alexandre Silvestre já está no Allianz Parque para acompanhar a movimentação da torcida. A gente chega também com o novo reforço do Corinthians. No São Paulo tem nova polêmica envolvendo o Daniel Alves. Olha só, o Daniel Alves que nem está mais lá. E tem também as últimas notícias do Santos. A gente volta depois dessas dicas. Bom, estamos de volta e já vamos direto para o Allianz Parque, porque o Alexandre Silvestre está lá. Boa noite, meu querido. Mostra pra gente a movimentação aí para o jogo da Libertadores, Silver. Boa noite, vem Michele, vem comigo, como diria Goulart de Andrade. Eu estou na frente da sede social do Palmeiras, que preserva a fachada do Allianz Parque, do antigo Palestra Itália, melhor dizendo, até me atrapalhei aqui, ó, estádio Palestra Itália, o antigo Jardim Suspenso, que agora se chama Allianz Parque, Arena Moderninha, o último jogo do Palmeiras por aqui neste mês. Depois eu volto para contar o porquê, para falar do adversário do Palmeiras hoje na Libertadores, que é o Independiente Petroleiro. Tem algumas similaridades com o Palmeiras, eu já explico também, mas eu quero mostrar um pouquinho a movimentação. Foram vendidos 26 mil ingressos, Michele. Eu esperava uma casa lotada, teremos casa cheia, mas não lotada. Aqui as bandeiras dos ambulantes, torcendo para o Rapa não chegar, faixa de campeão e a movimentação da esquina mais verde de São Paulo, quiçá do Brasil, Rua Palestra Itália com Caraíbas, os botecos aqui todos pintados de verde e branco, com uma movimentação ainda discreta, mas teremos perto de 30 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, para esse jogo que vale pela segunda rodada da Libertadores da América. Já já os detalhes para vocês, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes do Gazeta Esportiva. Volto em breve. Silver, é isso aí, a gente já vai voltar daqui a pouquinho para o Allianz Parque. Agora a nossa enquete é sobre um São Paulino que está se destacando. O Calleri é o melhor centroavante do país no momento? O que vocês acham? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. O que você acha, Celso Cardoso? É ou não é? No momento. Não acho, não. Você se apegar a 3 gols marcados num jogo, uma noite feliz, uma jornada feliz, daí já dizer que é o melhor do Brasil, não. A gente viu aí, se bem que o Hulk não é um centroavante, mas meteu 2 gols na estreia do Campeonato Brasileiro. Não considero, não. Não, e o Chico Lang? Considero sim, claro que sim. É mesmo, Chico? É lógico, ele não fez só 3 gols nesse jogo, em outros jogos ele vem marcado quase que continuamente, né? Ele tá um gol por jogo, 1 ou 2 gols por jogos, e se ele fez 3, quer dizer, ele participa também das jogadas de ataque, ele sem dúvida nenhuma, hoje, como você está dizendo, é o melhor camisa 9 do Brasil. Toca no Calleri que é gol. Toca no Calleri que é gol. Agora, evidente, sei lá, o campeonato está começando agora, isso o Celso tem razão. Não é por um jogo, Celso, mas eu estou analisando o Campeonato Paulista, sim, tudo que ele fez. Aqui você tem vários, o Corinthians joga sem um 9, o Palmeiras joga sem um 9, o artilheiro do time é o Rafael Veiga. Quer dizer, então, sei lá, se você pegar 9... Mas você tem o Flamengo e tem o Gabigol. E tem o Pedro na reserva. Tem o Pedro na reserva e nenhum dos dois está bem. Não, mas daí tá dizer jogando que bem, o Calleri é melhor que o Gabigol e o Pedro é uma distância meio grande. Mas a pergunta foi específica. No momento. No momento. Então, para você, quem é no momento, Celso? Não é o Calleri, mas é quem? Não é o Calleri. Mas não é ninguém, porque você é meio amargo, né? Nossa. Não, porque, não é o Calleri, é quem? Não, eu, embora não seja um 9 específico, eu considero o Hulk o melhor atacante do país.
Chico Lang, então, fica com o Caleri. O Hulk é o seguinte, o Hulk, como você falou, ele não é centroavante, ele é um cara que vem com a bola dominada. Ele vai com a bola dominada, é um ponta de lança, né? Ele joga como jogava o Miller antigamente, né? Ponta de lança, no comecinho, não quando ele foi para o meio campo com o Vanderlei Luxemburgo. Aí ele mudou um pouco de posição. Mas agora, o Hulk, ele é um ponta de lança. E que faz, às vezes, centroavante. Quer dizer, ele é versátil, né? Ele joga tanto pela direita, pela esquerda, pelo meio. Enfim, mas eu acho que camisa 9, hoje, o melhor do Brasil é o Caleri. E tomara que a seleção argentina o convoque, viu? Porque ele teve aquela passagem imbecil de dar um tapa no celular do menino. Mas isso aí foi uma coisa que já foi perdoada. Acho que todo cara tem que ter uma segunda chance. Espero que ele não faça o mesmo. O Cristiano Ronaldo fez isso também lá na Espanha, né? Lamentável, né? Então quer dizer que, esperava isso dele. Tem que respeitar o fã, né? O torcedor, né? O que gosta, que quer chegar perto do ídolo, quer tocar o ídolo. Quem contou uma história que o Maradona, quando viu o Pelé pela primeira vez, correu e começou a pegar no Pelé. O Pelé falou, por que você está me pegando? Ele falou assim, porque eu não acredito. Eu quero ver se você é de carne e osso. Quer dizer, eu não sei quem me contou essa história agora, mas eu vou lembrar. Então, quer dizer, o Maradona tinha o ídolo, com o Pelé como ídolo. Tinha o Rivelino, se inspirou no Rivelino, né? Para ser o meia que ele foi. Eu acho que o ídolo do Maradona era o Rivelino. Não, era o Rivelino, mas ele, quando encontrou o Pelé, pela primeira vez na vida dele, ele correu para pegar no Pelé, para saber se o Pelé era de carne e osso. Não que fosse o ídolo dele, né? Depois houve aquela disputa, quem era melhor, Maradona ou Pelé, mas o ídolo do Maradona, e que eu tive a oportunidade de ver, subiu nas cabines lá da Bandeirantes, num torneio, que estava narrando o Luciano do Vale e comentando o Rivelino. Ele pegou a camisa, subiu lá e pediu um autógrafo para o Rivelino. Legal, tirou demais, né? fotos com o Rivelino, tá, essa coisa toda. Quer dizer, o Rivelino, né, a camisa 10 do Corinthians, que foi expulso, quase mataram o Rivelino. Foi pro Fluminense, foi campeão carioca e tricampeão mundial jogando bolão. Aliás, um beijo pro Rivelino, que recebeu a nossa equipe com muito carinho lá ontem no sítio dele. Ô, Julinho, aniversário do seu filho hoje, não é? Como que ele chama? Vitor Hugo, 12 anos? 12 anos, Vitor Hugo. Olha, um beijo grande pra você. Juízo, estuda bastante, tá bom? Que seu papai dá duro aqui na TV. Um beijo, muita saúde pra você, meu querido. Ô, Mi, fala, Chicão. Só uma coisinha. Fala pro seu filho que ele tem o nome de um grande escritor e de um grande sociólogo, um grande pensador chamado Vitor Hugo também. É verdade, que tinha uma frase que eu nunca esqueci. Abrir escolas é fechar prisões. Isso é verdade. Essa é uma frase assim lapidar que ele disse e ele está coberto de razão. Quanto mais estudo, menos marginalidade. Isso mesmo, Chicão. E olha, é hora da gente bater um papo com o José Paes, que está na nossa redação. Boa noite, Zé. Você viu o programa aqui alto nível, né? Chico Lang hoje tá demais. Diz aí como que o Fabian Bustos está ajustando o peixe para o jogo de amanhã, José Paes. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A redação não para também aqui com Osmar Garrafa, viu? O estúdio pegando fogo e a redação aqui também. Mas bora lá, vamos falar desse Santos que entra em campo amanhã, 7h15 da noite, lá na Vila Belmiro, jogo 2 do Grupo C da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica de Quito. Então vamos atualizar aí, porque são muitos os desfalques, as voltas nesse time do Santos. O Ângelo, por exemplo, ele deixou o treino de ontem com uma entorse no tornozelo, mas trabalhou hoje normalmente lá no CT Rei Pelé e está à disposição do técnico Fabian Bustos para esse jogo super importante de amanhã, jogo 2 da Copa Sul-Americana para o Santos Futebol Clube. Ele que estava com problema na coxa recentemente, mas agora está tudo certo com o Ângelo, cria lá da base do Santos. Em relação ao Léo Batistão, estava com problema na panturrilha, treinou hoje normalmente, também fica à disposição do técnico Fabian Bustos. Já o Kaique, zagueiro, treinou hoje com uma proteção facial, a famosa máscara, porque ele fraturou o nariz no primeiro jogo do Santos na Copa Sul-Americana deste ano, lá contra o Banfield, derrota do Santos por 1-0, treinou hoje com uma proteção, então está fora desse jogo de amanhã contra a Universidade Católica de Quito. Marcos Leonardo também está fora, está suspenso por mais 2 jogos na Sul-Americana, porque ele foi expulso na Sul-Americana do ano passado contra o Libertad, quartas de final, pegou 3 jogos de suspensão, já cumpriu um contra o Banfield,
cumpre mais 2. O João Paulo, o goleiro, ele tomou uma pancada no joelho, mas está tudo bem com o capitão do Santos, vai jogar a partida de amanhã. Vamos ouvir agora Johan Julio, meia atacante equatoriano, que fez toda a base dele na LDU, conhece muito bem a Universidade Católica de Quito e já previu esse jogo, já fez ali um panorama, o que vai rolar nessa partida de amanhã. Diga lá, Johan. Va a ser un partido bonito. Católica siempre es un equipo que propone. Como tú dijiste, enfrenté muchas veces, pero creo que la localidad lo va a hacer sentir. Como es Santos, un equipo grande con su gente, creo que va a servir mucho el aliento, el apoyo y demostraremos en la cancha que estamos listos para ganar el partido llevando los 3 puntos. Tá então a palavra do Johan Julio, jogador do Santos. Santos joga amanhã, repito, vai se movimentando também no mercado da bola. Danilo Boza pode estar saindo para o Vasco da Gama. Santos que então vai se preparando, se reajustando, melhor dizendo, para essa temporada de 2022. Amanhã a gente traz tudo sobre essa partida, retrospecto do Bustos, que treinou lá o Barcelona de Guayaquil, que é um clube equatoriano diante da Universidade Católica. Enfim, muita coisa amanhã sobre o Peixão também aqui no programa, viu, Mi? Beijão aí. Show de bola, José Paes. E aí, Celso Cardoso? O Bustos está tentando dar jeito no time e repito que eu entendo que o Santos não jogou bem contra o Fluminense do ponto de vista ofensivo, foi uma equipe que produziu muito do ponto de vista de finalização, porém mostrou uma entrega e uma intensidade que até então a gente não estava vendo no Santos, o que torna o Santos um time bem competitivo para a temporada. Se permanecer assim, pelo menos o Santos tende a brigar, sabe? Brigar mesmo. Tecnicamente, você acha que o Bustos conseguiu alguma evolução no time também? Do ponto de vista da marcação, sim. Né? É um time que marca mais, que diminui os espaços, com 2 novos volantes. Esse menino, Johan Julio, é um atacante, mas que se entrega muito para recuperar a bola, para roubar essa bola do adversário. O torcedor chama de garra, né? A gente pode chamar de intensidade. É isso, então o Santos está tentando ainda ocupar seu espaço. A perspectiva, ela é meio, digamos assim, preocupante? Mas o fato de ter estreado no Brasileiro, com empate no Rio, diante do campeão carioca, da maneira que estava jogando, acho que serve de alento de um Santos que vai, pelo menos, não dá para sonhar muitas coisas com o Santos. Você vai esperar meio de tabela no Campeonato Brasileiro, no máximo, está de bom tamanho. Se terminar assim, vai ficar todo mundo feliz. E você sabe, Michele, Celso, telespectadores, o que o Bustos faz? O quê? Ele treina 3 times. Ele faz um treino de 3 times com táticas diferentes. Ah, é? Um joga no 3-5-2, outro joga no 4-4-2, outro joga no 4-1-4-1. Ele divide a equipe em 3 times? Não, ele faz 3 coletivos. Ah, tá. Mas ele não divulga quem são os titulares. Os titulares vão saber que vão jogar na hora do jogo. É um estilo diferente do cara, né? Eu nunca tinha visto o técnico fazer isso. Mas, enfim, é o estilo que ele está implantando lá. E eu acho legal, porque o cara, ele recebe aquela informação, olha, você vai jogar hoje. E os outros ficam todo mundo ligado, né? Eu quero jogar. Todo mundo quer jogar. O jogador quer bola, né? Como dizia o Miller, né? Ele tem razão. O jogador quer bola. Então, fica nessa expectativa um critério interessante de selecionar um time. É verdade. Olha, a gente faz uma pausa agora nos Jogos da Semana para atualizar a situação do Rincon. O boletim médico de hoje informa que o ex-jogador segue em situação muito crítica, sem mudança no prognóstico. O Rincon está internado na UTI desde que sofreu um acidente de carro na madrugada de ontem em Cali. O veículo em que ele estava como passageiro foi atingido por um ônibus. Vários clubes vêm mandando mensagens de apoio pela recuperação do ex-jogador. Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Real Madrid estão entre as equipes aí que se manifestaram nas redes sociais. E a gente fica na torcida também, né, pelo Rincon. Olha, o Cruzeiro também mandou mensagem, o Corinthians. Hoje já surgiram algumas fake news, né, ou uma precipitação informando que o Rincon tinha morrido, né, que já tinham dado ou revelado a morte cerebral dele, mas enfim, ele continua lutando, sabe, mas vivo. É bom a gente deixar claro isso. Ele era o passageiro, né? E o motorista do carro, tá bem? Pelo que consta, ninguém passa as informações. Você até fez uma pergunta interessante. Aquilo que a gente sabe.
tudo isso está acontecendo na Colômbia. Ninguém tem correspondente na Colômbia. Então, a gente fica acompanhando pela internet. A notícia que está lá, as notícias que estão nos sites da Colômbia. Não tem outro jeito de você saber. Né? E esse rapaz que publicou no Twitter, nessa madrugada, que o Rincon estava respirando apenas por aparelhos, já tinha tido a cometida de morte cerebral, ele publicou isso no Twitter. Era um jornalista de lá, né, lá da Colômbia, e passou um tempo e rapidamente retirou o Twitter. Então, quer dizer que alguém do hospital bateu para ele. E é engraçado, e bateu a informação errada. É engraçado o seguinte, o filho mais velho do Rincon, que hoje deve ter uns 20, 21 anos, estudou com a minha filha, a Sofia, no colégio, quando eles eram pequenos. Olha que coisa engraçada. Quando ele jogava aqui? No Alfredo Castro. Ele jogava aqui e ele estudava. E ele era grandão, que nem o pai, né? Deve ser fortão, que nem o pai. E ele era assim, não deixava os meninos chegarem perto da Sofia, sabe? Tinha maior carinho por ela. E um dia a Sofia perguntou para ele, por que você age assim comigo? Aí ele disse, porque o seu pai foi o único jornalista que defendeu o meu pai quando meu pai foi preso. Né? Então, um grande beijo para a família do Rincon. Nós tentamos achar o telefone desse menino, né, para tentar dar um consolo, porque a gente conhece ele, ele era habitué ali, estudava junto com minha filha. Então, mas nós não conseguimos o contato. Aquele telefone que ela tinha já tinha desaparecido, acho que estão todos na Colômbia, né? Então, vamos ver aí, força para a família. A situação é grave, mas é o tal negócio, né? Só o peru morre na véspera, né? Como dizia meu pai, né? Então, quanto à vida, é a esperança. Bom, vamos falar agora sobre o Corinthians. O Salazar está no Parque São Jorge com as informações do Timão no último dia de janela de transferências. Boa noite, Salazar. Tem reforço para o Vitor Pereira? Boa noite, Michele, aos amigos do Gazeta Esportiva. Tem sim, Michele, tem reforço confirmado. Rafael Ramos é o novo lateral direito do Corinthians. É português, chega a pedido do português técnico Vitor Pereira, estava jogando no Santa Clara, assinou com o Corinthians até junho de 2024. Ele tem 27 anos e já está à disposição do Corinthians para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, porque o nome dele já apareceu no bid. Libertadores, na Libertadores o Rafael Ramos só vai poder colaborar com o técnico Vitor Pereira a partir das oitavas de final, se lá o Corinthians chegar, tá? Ele veio praticamente sem custos, né? O Corinthians assumiu o salário, estava um contrato finalzinho lá no Santa Clara, então foi uma negociação que correu até rápido, fácil, um jogador não tão badalado, mas que chega ali para compor e ser muito importante para esse elenco, já que o João Pedro, hoje o reserva do Fagner, deve ser dispensado ao fim do vínculo agora no meio do ano. Quem está saindo, ou melhor, já saiu, é o Danilo Avelar. Danilo Avelar tinha contrato com o Corinthians, tem contrato com o Corinthians até o final deste ano, mas assinou com o Coelho de Belo Horizonte, lá com a América, empréstimo até o final deste ano. Então, apesar de ir por empréstimo, se manter vinculado ao Corinthians, ele já se despediu, porque o empréstimo casa exatamente com o final do contrato dele aqui com o clube do Parque São Jorge. O Danilo Avelar tem 32 anos, foi contratado em 2019 por cerca de 10 milhões de reais. O Corinthians ainda precisa pagar metade desse valor, cerca de 5 milhões de reais ao Torino. Essa ação está lá na FIFA, ainda não foi quitada. O Corinthians, enfim, tem isso já previsto até no seu próprio orçamento, não vai ser problema. Mas é o Danilo Avelar, que não joga desde outubro de 2020 por causa de uma lesão no joelho. Depois disso ele acabou cometendo um ato de injúria racial na internet. O clube então decidiu que ele não defenderia mais a camisa do Corinthians e agora está negociado, vai jogar até o final do Campeonato Brasileiro pelo América de Minas Gerais. E quem nem chegou e nem vai embora é o Gustavo Mosquito, né? O Gustavo Mosquito, nesse último dia de janela, através do seu empresário, foi contactado pelo Botafogo. Representantes do Botafogo manifestaram interesse em levar o Gustavo Mosquito embora. Segundo o portal UOL, a oferta foi de 3 milhões de dólares, o que dá aí aproximadamente 15 milhões de reais. Mas eu conversei agora há pouco com um dirigente aqui do Corinthians, um dirigente importante do Corinthians que me garantiu. A resposta dele para mim foi assim, categórica: não vamos vender.
ponto final. Ou seja, Gustavo Mosquito vai continuar no Corinthians. A janela de transferências fecha só às 11h59 da noite de hoje, então ainda podemos ter algumas surpresas. O Luan, muita gente pergunta, o Corinthians quer negociar o Luan, mas por enquanto nenhuma oferta, nenhuma proposta oficial, pelo menos que eu tenha tomado conhecimento. Se aparecer até o final do programa, eu volto para atualizar, tá bom, Michele? Mas em tese, na minha próxima entrada aqui, eu venho para falar do jogão de amanhã pela Libertadores contra o Deportivo Cali. Tá certo. Não, o Mosquito não pode vender. É importante, né, pro Corinthians. A diretoria está correta. Porque com esse valor você não acha uma peça com o Mosquito. Não acha. Que é uma possibilidade para você ter o jogo vertical, para você ter o jogo em velocidade pelos lados do campo. É difícil você achar esse jogador. Não, e ele joga nas duas pontas, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Vai achar um jogador ambivalente, assim como, né? E se bobear, ele cai pelo meio e também se vira, né? Ele andou fazendo os gols até bonitos na Ponte Preta, na goleada. Ele fez um gol por cobertura, penetrando pelo miolo. Agora, eu só lamento a saída do Danilo Avelar, porque ele seria um jogador, pela experiência que ele tem, ele seria um cara útil agora. Ele é um cara agregador de elenco, né? Ele não é aquele cara que cria confusão, faz igrejinha, pelo contrário. Não tem né? clima para ele, né, Chico? Mas não tem mais clima. Hoje, então que ele seja feliz no América. América. Na internet, aí um abraço. E aí? Que ele seja feliz no América, né? E que pense duas vezes antes de falar de novo. Né? Ele vai jogar lá, né? Já tá certo. Ele não tá tudo certo, tá tudo né? certo. Já tá tudo certo. Não é que ele pode jogar, ele vai jogar lá, é do Coelhão. O América é o Coelho? É o Coelho. É o Coelhão. Então ele é do Coelhão. Bom, ó, e o Luan? Que tá com um técnico novo, aliás. Wagner Mancini assumiu lá. E o Rafael Reforço, Celso, e o Luan? Então, o Rafael, assim, eu vi tô igual dirigente. Tô vendo o DVD. Ai, como tá fino. Não é uma força de expressão. Eu vi alguns lances dele, eu não conheço. Não dá para avaliar. Não, sabe, sinceramente não. É um jogador já de 27 anos. É um jogador versátil, que pode atuar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, às vezes compor como um terceiro zagueiro. O Vitor Pereira o conhece bem. Então é uma indicação do treinador e vem ali para a reserva do Fagner. Ele não vem para chegar e jogar no primeiro momento. Reserva do Fagner, é isso. Ele estava no time do Pastel, né? Pastel de Santa Clara. Pastel de Belém? Não, Pastel de Santa Clara. Que time do pastel? Da culinária portuguesa. Ah, tem um time do pastel? Não, é da mesma cidade. O pastelzinho de Santa Clara, o docinho português deve ter vindo de lá, né? Que é Santa Clara o lugar. Então, entendeu como é que é? Entendeu? Então ele deve gostar de doce. E o Luan, né? ninguém sabe, ninguém viu, é isso? O Luan ninguém sabe, ninguém viu, ninguém quer. E o Corinthians está pagando esse mico, vai pagar esse mico, como pagou o mico do Pato. Só que o Pato tinha mercado. E o Luan não tem mercado nenhum. E se não jogar, não vai ter também. E se não jogar, não vai ter. Então, quer dizer, fica uma incógnita, né? O Salazar pode até trazer essa informação, porque a gente já sabe de bastidores, é que o Vitor Pereira não conta com o Luan. Não conta. Não conta. Meio que já desistiu do Luan. O Luan, inclusive, não tem jogado. Mal chegou, já desistiu dele. Não tem jogado porque ele está com desconforto. Né? Ou seja, você tem lá a questão médica, mas... Digestivo? Desculpa. Não, é muscular mesmo. Não, entendi. Bom, sem deixar a bola cair, eu passo a jogada para Osmar Garrafa, lá na nossa redação. Boa noite, Garrafa. A bola tá com você. Explica qual foi a última polêmica do seu querido Daniel Alves com o Tricolor. Boa noite, Michele, Celso, Chico, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Já faz 7 meses que o Daniel Alves saiu do São Paulo, né? Conhecido também pela torcida tricolor como Zé do Batuque. E aí, não é que a FIFA fez um documentário falando sobre a trajetória do Daniel Alves, uma trajetória extremamente vencedora, hoje jogador do Barcelona. E o primeiro episódio dessa série retrata a conquista do ouro olímpico do Daniel Alves. E é exatamente o período em que o Daniel Alves jogava pelo São Paulo. E claro que em determinado momento aparece a passagem do Daniel pelo São Paulo. A chegada dele, muitos torcedores no aeroporto de Congonhas para recebê-lo. Depois a apresentação dele no estádio do Morumbi. Foi uma loucura, Morumbi lotado. Até o Lionel Messi deixou mensagem para ele, não é? Mas também mostrou outras passagens dentro do São Paulo. Por exemplo, a eliminação para o Mirassol e a postura que deu a ele o apelido de Zé do Batuque, porque quando ele fratura a mão no Campeonato Paulista e o São Paulo jogando uma competição importante, ele é visto com colegas
tocando lá a timba, e aí a torcida do São Paulo o apelidou de Zé do Batuque, e isso também foi relatado neste documentário. E aí o Daniel Alves, ele fala que sobre a passagem dele pelo São Paulo, que veio jogar muito mais pelo amor que ele tinha ao clube, que ele veio realizar um sonho de menino. E aí ele solta algumas frases importantes, Michele, que chamaram a atenção e repercutiram bastante. Você sabe que o Zé do Batuque, ele gosta de uma polêmica, né? Ele disse o seguinte: cheguei ao meu limite, faltou o profissionalismo à diretoria do São Paulo, faltou o planejamento. E aí ele está coberto de razão, porque o São Paulo prometeu algo para ele e não cumpriu. E aí, em determinado momento, a frase que chamou muita atenção, dita pelo Zé do Batuque, é a seguinte, se referindo ao São Paulo: a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que M, 3 pontinhos. Segura essa manga aí, Michele. Nossa Senhora! E aí, Celso Cardoso? Acho que faz parte do processo. O Daniel, ele chegou ao São Paulo, primeiro, não vem essa história de amor ao clube, na questão profissional, mas com um carinho especial pelo clube, seu time do coração, mas havia ali um contrato com um salário muito alto, a expectativa de um trabalho de marketing para se pagar. O Daniel Alves não foi pago, tanto que depois teve um rompimento aí, uma negociação para que essa dívida fosse quitada. Enfim, foi um casamento que não deu certo. Havia uma expectativa muito grande de felicidade nesse casamento. Não foi o que aconteceu. E aí, quando há o divórcio, às vezes as partes se separam tranquilamente, com respeito, de boa, e muitos outros casais se separam e tem ali a mágoa, e tem ali a reclamação. E é o caso do Daniel e o São Paulo. Um casamento desfeito e que gerou machucados. Mas o São Paulo precisa pagar a pensão, né? Se não pagar a pensão, quando você está separado da mulher, você não paga a pensão nem para ela, se ela pediu. E para os filhos, você vai em cana. Aqui no Brasil é assim que funciona. É uma das poucas leis que funcionam no Brasil para valer. Acho que ainda funciona essa. Né? Acho que talvez seja a única mesmo, para dizer a verdade para vocês. Funciona matematicamente, né? O cara chega lá... 3 meses sem pagar. 3 meses sem pagar a pensão é cana, não tem jeito. E você precisa pagar a pensão, senão você não sai da cadeia. Isso já aconteceu com vários amigos meus, né? Comigo nunca, graças a Deus, né? Mas, enfim, o São Paulo precisa pagar a pensão. Se não pagar a pensão, o Daniel Alves entra com um pedido na FIFA e aí a FIFA julga. Mas não é essa a reclamação dele agora. Eu estava falando do passado dele, que ele chegou no limite e que a coisa não funcionou, Chico, que ele ficou decepcionado com tudo isso. O Daniel é um cara de cabeça boa, não precisa de dinheiro, tá milionário, ganhou 43 títulos na vida, né? Um ouro olímpico, voltou para o Barcelona com salário reduzido, mas ganhando muito bem, né? Como é que é a frase dele que estava no GC? A abelha não tem tempo de ensinar a mosca, o quê? Que o mel da abelha... A abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que... Por isso que a mosca come... M, 3 pontinhos. Entendi. Quer dizer, é uma atitude deselegante, não precisava ter falado isso também, né? Mas, enfim, sabe como é que é? É o que o Celso disse, né? É o tal negócio. Mágoa é mágoa, né? E homem magoado é pior que mulher. É mesmo. Isso eu posso dizer. É verdade. Então é fogo. O Palmeiras tem seu segundo desafio na Libertadores daqui a pouquinho, mas você conhece bem o Independiente Petroleiro? Conhece? Não? Então, bora saber mais. Reloginho na tela, editor. O pessoal da direção aqui só me deu um pequeno minuto pra gente falar do Independiente Petroleiro, adversário do Palmeiras nessa terça-feira. Olha o relógio! Tempo! O Clube Independiente Petroleiro é uma agremiação boliviana de futebol que fica na cidade de Sucre. Fundado em 4 de abril de 1932, a equipe tem como casa o Estádio Olímpico Pátria e hoje é comandada pelo professor Marcelo Robledo. Pro jogo contra o Verdone pode até rolar aí a temida lei do ex por parte do Petroleiro, galera. Isso porque o atacante Jonathan Cristaldo, ex-Palmeiras, é agora atleta do time lá da Bolívia. Com a camisa do Palestra, o Cristaldão marcou 18 gols e levantou os canecos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Nosso tempo tá chegando ao fim, mas o que não deve chegar ao fim tão cedo é a trajetória do Verdão na Libertadores de 2022. Palmeiras precisa se preocupar com o Petroleiro? Não. Mas é campeão lá, não é? Campeão, mas na atualmente tá meio ruim, né? Tá mal. Tá? É 7º no grupo A do Campeonato Boliviano, são 2 grupos de
com 8 equipes e ele está em 7º no grupo A. Tá. Se você juntar a tabela dos dois, ele está ali, ele está acima de... Só 3 estão piores do que ele no Campeonato Boliviano. Só 10, só tem 10. Ele é o 7º. 16. Ah, tem 16? Tem 16, são 2 chaves. Então tem tá. grupo A e grupo B. Na chave dele, ele está em 7º, é o penúltimo. Mas se você juntar os 16 participantes, ele é 13º. Tá. Então, tem o Cristaldo, que marcou gol ali na Libertadores, contra o Emelec, jogando, tem altitude em Sucre, então a gente tem que também considerar isso. Mas, ao nível do mar, quer dizer, São Paulo não está bem ao nível do mar, mas muito próximo, são 800 metros acima do nível do mar, então não tem altitude. Então, deve ser presa fácil para o Palmeiras, que deve jogar, inclusive, sem força máxima e mesmo assim não deve ter dificuldades para vencer a partida. E aí, Chico, concorda? Eu concordo mais ou menos, porque você sabe como é que é futebol, né? O Cristaldo vai jogar contra o Palmeiras? Deve jogar, ainda não tem a escalação. O Cristaldo jogou no Palmeiras, né? Jogou, ele fez um gol pela Libertadores, mas ele entrou no segundo tempo. O artilheiro do time é o Correia tem 3 gols, é o atacante titular. Então, mas o Cristaldo tá lá. E você sabe que vingança é fogo, né? Vendetta, la vendetta, né? Como se parla na Itália. La vendetta, né? Já que estamos falando com o Palmeiras, vamos falar um pouco de A torcida gostava dele? Gostava dele. Opa! Ele fazia gol pra caramba aqui pelo Palmeiras. Então, de repente, ele entra, baixa lá vai ver que ficaram devendo algum pichulé pra ele, né? Ele fala assim, Então, peraí. Aí acontece o que aconteceu com o Mendonça, né? O Mendonça, domingo passado, pelo amor de Deus, destruiu a defesa do Palmeiras, né? Destruiu. Nós estávamos cansados. Isso é desculpa. Então, hoje o Palmeiras vai ter que entrar em campo, jogar sério contra esse time, porque você sabe como é que é a Libertadores. A Libertadores tem umas surpresas interessantes. Bom, o Silvestre volta agora com mais uma curiosidade do jogo entre Palmeiras e Independente Petroleiro. Teremos um duelo fora de campo também, Silver? Entre mulheres poderosas, Michele Janela. Uma das curiosidades, vocês já falaram aí no estúdio, teve reportagem, né? O Cristaldo, que jogou aqui de 2014 a 2016, é em tese reserva do Independiente Petroleiro da Bolívia. E se o Palmeiras tem uma mulher na presidência, a empresária Leila Pereira, o Petroleiro Independiente também tem uma moça um pouco mais jovem do que a Leila, também empresária, filha de jogador do Petroleiro. Ela tem laços com o time desde a infância, foi torcedora, metida em política, trabalhou em outros segmentos do clube até subir ao cargo de mandatária em 2019, foi eleita presidente. A senhora Jenny Montano foi presidente em 2019. Trouxe o time da segunda divisão depois de muito tempo, na sequência conquistou o campeonato boliviano, uma conquista histórica, só que na atual temporada o Independiente Petroleiro tá mal das pernas, é o penúltimo do grupo, perdeu de goleada na última rodada, poupou os titulares e hoje vem com força máxima para tentar arrancar um pontinho do Palmeiras. No primeiro jogo o Petroleiro empatou em casa com o Emelec 1-1, um dos gols do jogo foi do Cristaldo, então... Atenção no Cristaldo hoje aqui. Falando agora de Palmeiras, primeiro o Allianz Parque, eu dei um spoiler, Michele. Esse será o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque no mês. Porque os outros jogos que seriam aqui, derby do dia 23 contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro, e estreia do Verdão na Copa do Brasil, dia 30, terão de ser em outros estádios, muito provavelmente na Arena Barueri, porque no dia 23 vai ter show dos Amigos aqui no Allianz Parque, acho que é música sertaneja, né, se não me engano. E no dia 30 tem o show de rock do Kiss. Então esses dois jogos, o derby, jogo contra o Corinthians e depois estreia na Copa do Brasil contra a Juazeirense, deverão ser na Arena Barueri. O Palmeiras ainda não confirmou, mas eu tenho fontes que me asseguram que o Palmeiras vai tentar jogar na Arena Barueri. A respeito do time para hoje, seguindo o rodízio, se o Abel estreou com um time mesclado na Venezuela na Libertadores e colocou força máxima no Brasileiro contra o Ceará, provavelmente vai poupar muitos titulares hoje. Já eu volto para especular o provável 11 do Verdão, que não terá de novo Abel Ferreira. Ele cumpre mais um jogo de suspensão, foram 2 pela expulsão na Recopa Sul-Americana. Quem trabalhará à beira do gramado será de novo o fiel escudeiro do português, um outro português, o João Martins. Valeu, Silver. Fala, Chicão. Olha, Michele, você sabe, se me desculpe, eu vou fazer uma observação estética. O quê? Eu acho assim, a Leila Pereira,
apesar de ser mais velha que a presidente lá do time boliviano, é muito mais bonita, vamos falar a verdade. Né? Loira e tal, né? Charmosa, ela, né? Tem uma postura elegante, não é mesmo? Quer dizer, nada contra a moça lá da Bolívia, mas apesar de mais nova, é mais feia. Paciência. Por que é campeã? Campeã do quê? Lá, na temporada passada. Não, ela é campeã lá, a Leila é super campeã aqui. Sim, tudo bem. Então. Só estou destacando... E é bonita, Mas cadê a foto dela? Eu estou procurando, eu não vi a foto dela. Só estou destacando o feito dela na Bolívia como dirigente campeã também. Ah, entendi. Né? Então, assim, é o tal negócio. Não precisa ser bonita para ser presidente de um clube, não é? Mas a Leila... essa é a moça que é a presidente. Ela é bonita, Chicão. Ela é bonita, mas a Leila ganha dela. Ó, mulheres tomando conta do futebol, aí, ó. Pode pôr a imagem da Leila aí, é muito mais charmosa, a Leila também é bonita, mas ela também é muito bonita. É uma bela coroa. Eu fico super feliz de ver mulheres agora comandando no futebol. Isso é muito bacana. Põe a imagem da Leila aí, não dá pra pôr? Só pra ratificar o que eu tô falando. Beleza, não é o fundamental. O fundamental é a competência, entendeu, Chicão? Por acaso... E vou te dizer, e a Leila é mega competente e aposto que essa presidente também é super mega competente e bonita. Tá aí, com o Independente Petroleiro pela primeira vez na Libertadores. Me desculpe, mas eu acho a Leila mais bonita. Tá bom. Se é mais competente, aí eu não posso dizer. Tem que fazer um exame psicológico para saber quem tem mais quem. Que isso, é só você ver as empresas que ela comanda, vai achar que não é competente. Ó, direto pro Parque São Jorge, para as últimas informações do Corinthians. Volta aqui, Salazar, tá todo mundo querendo saber como o Timão deve jogar amanhã. Olha, Michele, como o Timão deve jogar amanhã, o que todo mundo espera e pelo que a gente ouviu do Vitor Pereira na última entrevista coletiva é algo bem parecido com aquela atuação contra o Botafogo. Um Corinthians atento, um Corinthians intenso com marcação alta, linhas mais altas, um time dominante, um time buscando gol e pressionando o adversário. Muito do que a gente viu no primeiro tempo contra o Botafogo é o que se espera do Corinthians e é o que o Vitor Pereira quer deste Corinthians, né? A lista de relacionados ainda não saiu. Acabei de ser informado aqui pelo assessor do clube que vai sair só depois das 7 horas, então a gente não vai ter tempo de passar ela aqui no programa, mas o que eu tenho de informação é o Fagner volta na vaga do João Pedro, como já era de se imaginar. O Raul Gustavo pode ser mantido no lugar do Gil. Há uma tendência do Raul, não é uma certeza ainda, mas há uma tendência do Raul ser mantido, como também o Mantuan pela direita, dando suporte ali, principalmente ao Fagner. Só que aí tem aquela pergunta que a gente começou a discutir ontem e que ainda não é uma certeza, eu ainda não tenho uma informação, então eu vou jogar essa bucha para vocês. O Renato Augusto, pelo que tudo indica, vai ser titular. Mas quem é que sai para jogar o Renato Augusto? Pode ser o Duqueiroz e o Maicon fazer a função de primeiro volante, pode ser o próprio Maicon, que também não está 100% fisicamente, ou que o Mantuan, quem sabe o Paulinho, que não vinha bem nos jogos anteriores, enfim. Onde vai entrar o Renato Augusto nesse jogo de amanhã, quando a Fiel praticamente lotará a Neoquímica Arena, ingressos à venda só para aquele setor mais caro ali da Oeste, os demais já estão totalmente vendidos. Então é isso, meus amigos, eu vou me despedir deixando essa bucha para vocês. Onde vai entrar o Renato Augusto nesse time do Corinthians, que é claro que tem que entrar, eu acho que isso ninguém discute, né? Valeu, um abraço. Um abraço, Salazar. Onde ele entra? Concordo com o Salazar, ele não jogou no Rio, especulação porque justamente o Vitor Pereira estava pensando nesse jogo com o Deportivo Cali, que ganhou uma importância muito grande por causa da derrota inesperada do Corinthians na Bolívia para o Always Red. Então o Corinthians precisa vencer o jogo. A questão é que quando ele mandou contra o Botafogo, Duqueiroz e Maicon fazendo uma dupla de volantes, o Paulinho ficou muito mais solto na organização. Então, se ele... Rendeu muito mais. Rendeu muito, só que era um jogo fora de casa, tudo mais. Contra o Deportivo Cali, apesar de ser um jogo decisivo, Chico, o Deportivo Cali é penúltimo colocado no Campeonato Colombiano. Não sei Tem 3 vitórias só na temporada. Não duvide. Sabe, perdeu 8. Então, o Corinthians ele é favoritíssimo jogando em Itaquera. E aí, essa postura, a postura diante do Deportivo Cali requer um time mais ofensivo. Por isso, eu acho que ele vai jogar com Maicon fazendo o primeiro volante, Paulinho, que foi muito bem contra o Botafogo, jogando ao lado do Renato,
e lá na frente um trio de atacantes. É o que eu acho. Então sai o Duqueiroz para a entrada do Renato Augusto. E você, Chicão, o que você acha? Então, eu concordo com esse time que o Celso falou. Acho que é o mais certo. Sai o Duqueiroz, né? E o Michael dá uma recuada, ou o Paulinho dá uma recuada. Ele pode até revezar, né? Fazendo essa função. E deixar o trio de ataque como foi lá no Rio de Janeiro. Que é o Roger Guedes, o Mantua pelo meio, como centroavante, né? Na verdade, jogou o Roger Guedes, centroavante, o Mantua aberto pelo lado direito. Exatamente. E acabou fazendo um gol. Sim. Né? Acabou fazendo um gol. Então, quer dizer, que, aliás, passa de cabeça do Roger Guedes, por incrível que pareça, né? E você até agora acha que o Roger Guedes estava impedido. Né? Você falou isso na rádio, estava impedido. Então, mas nem passando no mesa redonda ele se convenceu aí. Não se convenceu. Então, e o William, né? O William é a grande estrela do Corinthians hoje, né? A grande jogou esperança, muito, hein? Jogou muito contra o Botafogo. Mas será que ele vai ser titular? Com certeza. Né? Não tem a menor dúvida. Sem dúvida, porque eles são todos se jogar bem, né? o primeiro tempo que ele jogou contra o Botafogo, pobre. Mas ele não saiu sentindo? Não saiu meio assim? Eu acho que o Vitor mais poupou ele do que qualquer outra coisa. Bom, ele sentiu uma fisgadinha. O cara, o Portugal falou, sai e colocou só a garotada. Pelo amor de Deus, sai daqui. Olha, o Rogério Ceni está correndo com a preparação do São Paulo para quinta-feira. Manda aí, Garrafa, como que tá o tricolor? São Paulo está numa boa semana depois da estreia no Campeonato Brasileiro, bateu o Atlético Paranaense por 4-0 e claro que isso dá um moral muito grande, principalmente pelo fato do São Paulo vir daquela derrota de ter perdido o título paulista para o Palmeiras, não é? Então a semana está tranquila, amanhã o Rogério Ceni confirma a equipe que vai a campo já na quinta-feira. Quinta-feira, partida válida pela Copa Sul-Americana. O São Paulo estreou nessa competição semana passada contra o Ayacucho lá no Peru, em Lima no Peru, venceu e agora tenta fazer a segunda vitória, vai enfrentar o Everton, a equipe chilena, e tem possibilidade de somar 6 pontos. E é quase que obrigação somar esses 6 pontos, porque só lembrando que na Copa Sul-Americana, nessa primeira fase, se classifica apenas uma equipe por grupo. Então o São Paulo tem que fazer, sim, em casa, essa vitória, esses 3 pontos, somar 6 para que fique com a liderança absoluta e isolada do grupo. O time deve ser um time completamente diferente que venceu o Atlético Paranaense. O Rogério, ele praticamente dividiu o grupo em 2. A equipe que jogou a Copa Sul-Americana era uma equipe formada por jogadores que por muito pouco tempo eram titulares do São Paulo. E a equipe que está no Brasileiro é uma equipe diferenciada. Tem ali o Caleri e tal, que é a grande atração. O Caleri não joga na próxima quinta-feira, tudo indica isso. Vai jogar a equipe que jogou contra o Ayacucho. E aí o Rodrigo Nestor, que é jogador titular do São Paulo, ele está treinando normalmente com o grupo. O mesmo acontece com o Gabriel Sara. O Gabriel Sara ficou fora das finais do Campeonato Paulista. Já está treinando com bola, mas o Sara para quinta-feira dificilmente vai jogar. O Rodrigo Nestor tem até possibilidade de ser relacionado. Não sei se começa jogando. E sobre o novo reforço do tricolor, o André Anderson, jogador que veio da Lazio da Itália, que falamos ontem, 22 anos, vem por empréstimo até o final da próxima temporada, ele não pode disputar a Copa Sul-Americana, pelo menos nessa primeira fase as inscrições estão encerradas. Então ele espera que o São Paulo avance de fase para que ele possa ficar à disposição. Mas deve ficar sim à disposição do Rogério Ceni para a partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro, no final de semana. E atenção, hein? Tietê é jogador do Botafogo. Tietê pertencia ao São Paulo, estava por empréstimo no Atlético Mineiro, foi campeão lá com o Cuca, com aquele timaço do Atlético, e aí o Botafogo demonstrou interesse, o São Paulo já rescindiu o contrato com o jogador, inclusive já saiu essa rescisão no BID, e o Botafogo daqui a pouquinho deve confirmar a contratação de Tietê, que vai jogar no Botafogo ao lado de Patrick de Paula, tá certo, Mi? Valeu, Garrafa, brigadão. Que a gente pode formar um belo meio campo lá no Botafogo, hein? Agora, o Tietê é o tipo do jogador que deve ter um empresário espetacular, né? Por Nunca quê, vi, Chico? né? Ele saiu do Palmeiras campeoníssimo, né? Foi pro Atlético, campeão brasileiro, ganhou o título. Agora vai pro Botafogo, que não é aquele Botafogo que pegou o Corinthians, não é um Botafogo que vai não, é um Botafogo que tem formação aí. É um time em formação. Esse Botafogo vai dar muito trabalho lá no Rio de Janeiro, lá no estádio Newton Santos. Não vai ser fácil ganhar, não. O Corinthians pegou o Botafogo meio de calça curta, né? Primeiro jogo, tal, o homem nem pôde sentar no banco, porque não deu visto. O Luiz Castro não saiu o visto dele ainda. Então, quer dizer, esse Botafogo tende a crescer na competição e muito. O Tietê indo para lá, que é um cara de grupo,
ao lado do Patrick de Paula, ele vai fazer um estrago. Campo, hein? Vão ficar dois caras que sabem marcar e sabem atacar. O que não é fácil hoje no futebol brasileiro, você ter jogadores assim. Mas não vai fazer falta para o São Paulo? Não, o Tietê hoje ele não jogaria no São Paulo. Não. Você vai tirar quem? Você vai tirar o Nestor para entrar o Tietê? Você vai tirar o Pablo Maia? Não, mas não tem que ter alguém para substituir? Mas já tem. O São Paulo tem bons reforços. Tem o Luan, por exemplo, que faz o papel de volante. Então, acho que o São Paulo está bem servido hoje. O Tietê, ele não chegaria para jogar no São Paulo. Acho que nem queriam. E o São Paulo também precisa fazer dinheiro. O Tietê já não estava nos planos do Rogério. Pintou a proposta, acho até que o São Paulo colocou um lacinho vermelho, um cartãozinho. Olha o veneno. E falou, não, é que não tem mais clima. É outro casamento desfeito. Precisa pagar o Daniel Alves, né? Está pagando. Fechando o giro de repórteres, a gente volta para o Allianz Parque. Silvestre, agora é hora de saber a escalação. O Abel já deu pistas de como que o Verdão vai jogar? Deu pista nas últimas entrevistas e no procedimento de rodízio, né, Michele? O Palmeiras, ao contrário do que eu imaginava, estreou com um time alternativo na Libertadores, venceu na Venezuela com uma equipe mesclada, botou a força máxima contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, perdeu. O próprio Abel disse que o time está desgastado física e mentalmente, pelo excesso de jogos, pela intensidade. O Palmeiras lutou pelo Mundial de Clubes, depois conquistou a Recopa, a reviravolta no Campeonato Paulista, incrível reviravolta sobre o São Paulo, desgastou muito o time. Então, seguindo essa tendência, hoje ele deve colocar um time bem alternativo, com os principais jogadores iniciando no banco de reservas. Vou palpitar aqui um 11 titular, lembrando que o Abel está fora, está suspenso, ficará na tribuna de honra do Allianz Parque, que está aqui atrás de mim. Quem comanda o time no gramado é o fiel escudeiro dele, o João Martins. O Everton no gol, o goleiro não cansa tanto, né? Então deve ser o Everton no gol. Aí começam as opções. Marcos Rocha na direita. Acho que nem o Gomes começa jogando, hein? Murilo, Kusevich e a volta do Piquerez, que estava machucado, se recuperou do ombro e deve começar como titular, ele que já é titular. Então, Piquerez ali na lateral esquerda. Meio campo, acredito na manutenção do Danilo, que descansou algumas rodadas anteriores. Aí o Zé Rafael deve sair de cena para dar uma relaxada. Nesse caso, o Atuesta entraria no meio campo. Vamos colocar o Rafael Veiga no time, o artilheiro do Palmeiras na temporada. Tem feito gol e dado passe para gol em todos os jogos. Nos últimos 8 ele participou diretamente de gols. Rafael Veiga, então, na criação, vou apostar nele. O Dudu numa beirada, o Wesley na outra ponta, descanso para Rony. E no ataque, centroavante, falso 9, ou o Gabriel Veron, ou quem sabe o Rafael Navarro, que desencantou, fez 2 gols, os primeiros dele com a camisa do Palmeiras, no jogo de estreia do Palmeiras na Libertadores contra o Táchira. Eu aposto nesse time aí, Michele. Tá bom pra você? É belíssimo time, hein, Celso? O Palmeiras tem um belo elenco que dá pro Palmeiras, quem diria, né? Ele está numa fase que ele pode poupar na Libertadores América. Quem diria? Ele sobra. O Palmeiras sobra. O Palmeiras botou os meninos para jogarem lá na Bolívia, não, na Venezuela, meteu 4-0. E hoje, mesmo com o time sem ser o time principal, deve vencer bem também. Eu aposto uma goleada palmeirense. E aí, Chico? Eu não aposto em goleada, não. Eu tô com o pé na frente e outro atrás, né? Amanhã o Corinthians goleia, mas eu com o Palmeiras acho que estou com o pé na frente e outro atrás. Resultado da enquete, o Caleri é o melhor centroavante do país no momento? A maioria respondeu que não. 63% dos votos falaram que não é. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Acabou, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, a gente amanhã. se encontra amanhã de novo aqui, hein? É isso aí. É verdade. Tchau. Tchau.